A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a preparação dos alimentos. Mas antes nós vamos pedir a orientação de Deus. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender como devemos fazer e preparar e escolher os nossos alimentos para uma boa saúde e para cuidar do teu templo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. É pecado comer apenas para satisfazer o apetite, a nossa vontade, fornecer o nosso próprio eu só porque estou com vontade, vou comer. Mas não se deve ser indiferente quanto à qualidade da alimentação ou a maneira de preparar. Se a refeição que comemos não é saborosa, o organismo não recebe tanta nutrição. O alimento deve ser cuidadosamente escolhido e preparado com inteligência e habilidade. Conselhos da irmã Ellen White. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Nas preparação de bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces, são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais ingredientes. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar junto. O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. Com esta precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregar no cozimento. Muitos usam a manteiga na cozinha para cozinhar. Em regra, é melhor dispensá-la. Não devemos usar a manteiga. O queijo é ainda mais objetável. É totalmente impróprio como alimento. Irmãos, de fato, ela nos aconselha não comer o queijo. Mas nós sabemos o quanto nós gostamos de comer o queijo. É difícil abandonar certos alimentos para o bem da nossa saúde, mas devemos pensar com alegria e não com tristeza quando vamos abandonar um alimento que tanto gostamos, porque quando nós gostamos muito, nós só estamos satisfazendo nosso próprio eu. O nosso eu, ele é inimigo de Deus. Ele não quer as coisas que é boa e agradável a Deus, mas assim aquelas que não são. Mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar bem dele. Os editores esclarecem que a referência não incluir a ricota, a coalhada escorrida, ou alimentos parecidos que sempre foram reconhecidos pela autora como saudáveis. Consultando os depositórios das publicações White, deles recebemos a mesma resposta que fora dada aos irmãos da Alemanha. Essa resposta foi dada de acordo com as instruções da própria irmã White, e seguindo seus conselhos, a edição alemã, o queijo forte, picante, não deve ser comido. A alimentação deficiente, mal cozida, estraga o sangue por enfraquecer os órgãos que o preparam. Isso desarranja o organismo
trazendo doenças com seu cortejo de nervos irritado e mau gênio. As vitaminas da deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderiam gravar: morto devido à má cozinha, morto por maus tratos infligidos ao estômago. É um sagrado dever para os que cozinham o saber preparar o alimento saudável. Muitas almas se perdem em razão de um errôneo modo de preparar os alimentos. Exige reflexão e cuidado o fazer um bom pão. Há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Na verdade, há poucas boas cozinheiras. As jovens entendem ser coisa servil cozinhar e fazer outros serviços domésticos. É por isso muitas jovens que se casam e têm cuidado da família pouca ideia possuem dos deveres que pesam sobre a esposa e mãe. Cozinhar não é ciência desprezível, porém uma das mais essenciais na vida prática. É uma arte que todas as mulheres deviam aprender, devendo ser ensinada de um modo que beneficiasse as classes mais pobres. Fazer comida apetecível e ao mesmo tempo simples e nutritiva requer habilidade. Pode, no entanto, ser feito. As cozinheiras devem saber preparar alimentos de maneira simples e saudáveis, e de modo que seja mais apetecível, e mais são justo por causa de sua simplicidade. Toda mulher que se encontra à frente de uma família e ainda não entende a arte do cozinhar saudável, deve decidir aprender aquilo que é tão essencial ao bem-estar de sua casa. Em muitos lugares, escolas e arte culinária saudável oferece desejo de uma pessoa se instruir nesse sentido. Aquela que não tem o auxílio de tais facilidades devia tomar instruções com uma boa cozinheira, perseverando em seus esforços por se aperfeiçoar até se tornar senhora da arte culinária. É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nessa ocasião, coma cada um o que o organismo requer e depois não tome nada mais até a próxima refeição. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento, em intervalos irregulares e entre as refeições, porque não tem suficiente força de vontade para resistir à inclinação. Quando em viagem, alguns estão continuamente mordicando, se lhe chega ao alcance qualquer coisa de comer. Isso é muito nocivo. Se os viajantes comessem regularmente um alimento simples e nutritivo, não experimentariam tão grande fadiga, nem sofreriam tanto enjoo. Outro hábito prejudicial é o de tomar alimento exatamente antes de dormir. Quando se haver tomado as refeições regulares, mas por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Mediante a tendência, essa prática errônea se torna um hábito, e tantas vezes tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Em resultado, tomar ceias tardia.
O processo digestivo é continuado através do período de repouso. Mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis e pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter concluído a sua obra a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir o repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tardas da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de doenças que findam na morte. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de dirigir-se uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que se experimentarem esse plano verificará que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Vejam só, talvez deveríamos fazer somente 2 refeições por dia. Mas se fizer 3, o melhor para o nosso organismo ter um devido descanso é fazer intervalo de uma refeição a outra, no mínimo 5 horas. E nunca tomar líquido 2 horas. Para tomar um copo de água, por exemplo, durante a refeição não tomar nenhum líquido. E depois de 2 horas que tu fez a refeição, é que tu vai tomar um copo d'água. Porque se tomar junto a água, além de te causar má digestão, vai ter dificuldade para digestão, não vai ser bom, porque sabemos que precisa realmente, quando tomamos líquido junto, nosso órgão tem que primeiramente fazer o caminho para sair todo aquele líquido, para depois fazer a digestão. E esse processo, demoradamente, pode causar azia, má digestão, mal-estar. É preferível que se fica no mínimo 5 horas de uma refeição a outra, sem dar um beliscão em qualquer tipo de alimento ali, para o bem de nossa saúde. Espero que vocês gostaram dessas dicas. E se gostaram, deixe seu joinha. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Escuto com bastante atenção o vídeo. Com certeza tem conselhos bons para cada um fazer uma mudança no hábito alimentar para o bem da saúde física e mental e espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos.